Graça e paz, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa celebração. Graça e paz para todos os nossos irmãos, amigos que estão aqui com a gente hoje. A simplicidade. Simplicidade não é falta de profundidade. Simplicidade não significa que as coisas são feitas de qualquer forma. A explicação que o dicionário dá é que simplicidade é a ausência de complicação. As coisas são descomplicadas. E aí, Clarice Lispector, ela tem uma frase para a gente entender essa ausência de complicação e da importância da simplicidade. Ela diz assim, que ninguém se engane. Não se consegue simplicidade se não for através de muito trabalho. Então, simplicidade não tem nada a ver com falta de profundidade, não tem nada a ver com ser folgado e não fazer as coisas, não tem nada a ver com isso. Simplicidade tem a ver com trabalho, com seriedade, tem a ver com a essência das coisas, aquilo que de fato é importante. Israel viveu a sua glória no Velho Testamento. O ápice da sua glória foi justamente a construção do Templo de Salomão. A nação foi formada como povo e Davi, o pai de Salomão, o rei Davi, ele começa a desejar ter uma casa, um palácio para que Deus fosse adorado. E Davi, nas orações dele, ele falava, eu não me conformo que eu, Davi, viva num palácio e o povo adore a Deus num tabernáculo, numa tenda, numa barraca. Isso não está certo. Eu vivo num palácio e a gente dedica para Deus um tabernáculo. E aí é desse desejo que nasce o plano, o foco, o sonho da construção do templo. Davi ele reúne material, muito ouro, muita prata, muito bronze, muito cobre, muita madeira, tudo do bom e do melhor, faz todo o projeto, mas Deus diz para Davi, você não vai construir o templo. Você não terá a honra de construir o templo, porque você é um homem sanguinário. O sanguinário é porque Davi sempre foi guerreiro, um rei conquistador. Mas o teu filho vai construir. E Davi, ele nem discute. Davi, ele entende, ele aceita, ele fica resignado com a decisão de Deus. Ele senta com Salomão e fala, ó filho, está aqui, você tem todo o material, você tem o plano, você tem o projeto. Filho, constrói. E Salomão constrói. E o texto lá no Velho Testamento vai dizer para a gente que o dia que o templo foi inaugurado, o dia que os caras entraram no templo, o choro, a emoção, o riso, a alegria dos velhos, dos jovens, das crianças, se ouvia em toda Jerusalém de tanta emoção por entrar no templo. Amém? A gente não vai conseguir fazer um templo de Salomão. Mas se estivermos vivos, porque só Deus sabe, sim ou não? E eu não estou falando do corona, eu estou falando da agenda de Deus nas nossas vidas. A gente não sabe o nosso dia final. Eu não sei você, mas se Deus nos conceder essa graça, eu vou entrar na nossa nova casa com choro e alegria. Sim ou não? Estamos juntos? Vamos precisar contratar os diáconos da ceia para ficar enxugando o chão. Amém? Mas olha só, esse foi o momento de maior glória na história de Israel. Só que aí, Salomão, você vai lendo a história dele, um homem sábio, a Bíblia diz que foi o mais sábio, com exceção de Jesus, porque Jesus é incomparável, Jesus não entra nesse tipo de competição,
Não dá para categorizar Jesus, nem para classificar. Ele está acima de todo nome. Ele é Deus. Mas aqui na terra, Salomão, ele tem essa marca, um homem sábio. Mas aí você vai lendo, Salomão, ele começa a fazer coisas que ele não devia fazer. Ele começa a se envolver com mulheres, com adoração de outros deuses. Infelizmente, Salomão entra por esse caminho. O reino se enfraquece, é dividido entre os filhos de Salomão, e aí esses dois reinos vão passar por muitas lideranças e muitos reis que não fazem o que é reto aos olhos do Senhor. E muitos deles são idólatras e desprezam a lei, os mandamentos, os 10 mandamentos, a palavra de Deus. E por isso, cada vez mais, tanto Israel quanto Judá, os dois reinos, eles vão declinando, eles vão entrando em decadência moral, decadência espiritual, decadência econômica, decadência militar, e os inimigos vão se fortalecendo ante aquele povo que foi eleito para ser povo de Deus. Bom, aí Deus permite que aquele povo enfrente um cativeiro de 70 anos em Babilônia. Eles vão cativo para a Babilônia. 70 anos passam, eles voltam. Quando eles voltam, o local do templo, eles vão até lá, e o local do templo só tem escombros, só tem ruínas, destruição, porque aquele grande templo, a glória daquele templo, virou pó, acabou. E foi destruído por Nabucodonosor e seu exército. E está lá, 70 anos esquecido. E a ordem, quando eles voltam, é: vocês têm que reconstruir. 12 anos se passam da volta deles. Quando eles chegam empolgados, motivados, encorajados para a reconstrução. Mas passa a empolgação, passa a motivação e o desânimo chega. Sabe quando você está viajando, ou quando você está muito tempo fora de casa, ou quando você está trabalhando e você não vê a hora de chegar em casa? Eu imagino que não tenha ninguém aí me ouvindo, ninguém aqui no templo me ouvindo, que tenha ficado 70 anos longe. Mas imagina o que é 70 anos longe da sua família, dos seus amados, dos seus queridos. Imagina o que é a volta. Eu quero rever como é que as pessoas vão estar depois de 70 anos. Tem gente que fica 5 anos longe e não reconhece a pessoa. Nossa, como você mudou. Não é assim? Tudo bem, tem aqueles que você fica 30 anos sem ver e faz aquelas piadas do tipo: você foi mergulhado no formol? Você não muda? Não é assim? Mas 70 anos. Então eles chegam com a faca nos dentes, eles chegam motivados, mas aí, enfim, a coisa não vai. 12 anos depois, aquela obra estava uma obra meia boca, não prosperava, estava parcialmente feita e mal feita. É nesse contexto que levanta-se a voz profética de Zacarias. E aí Zacarias, ele é comissionado por Deus para falar com este povo que está voltando do exílio, do cativeiro, e também com aqueles que ficaram, para motivar este povo à reconstrução. O livro do profeta Zacarias, ele é considerado o mais messiânico do Velho Testamento entre os profetas menores. Os profetas menores são chamados de profetas menores porque os livros são pequenininhos, não porque eles são anões, ok? Zacarias só perde para o profeta Isaías. O livro do profeta Zacarias é o que mais tem referências e profecias a respeito de Cristo. Zacarias, ele tem cerca de 40 citações do seu livro no Novo Testamento. E Zacarias, ele chega nesse momento, ele chega para motivar o povo, para exortar o povo, que o povo deveria se aplicar, se dedicar à reconstrução do templo. Mas, naquele momento, judeus
estrangeiros, ninguém acreditava na reconstrução do templo. O olhar das pessoas e dos críticos e o fogo amigo, até os judeus que deveriam estar motivados, eles olhavam para aqueles escombros e para a falta de recurso, para a falta de grana, para a simplicidade da cena, e eles falavam: não é possível que Deus esteja nesse negócio. Não é possível que isso aqui seja uma obra de Deus. Isso aqui está muito simples, muito humilde, muito insignificante. É nesse contexto que Zacarias entra em cena. E a convicção, a certeza de Zacarias, frente à humildade e frente à simplicidade do cenário, se devia a uma coisa. Zacarias, ele não olhava pela fé que aquilo ali era a construção de um prédio. Zacarias sabia que eles estavam construindo um futuro, porque ele tinha convicção que lá na frente, nem o primeiro templo de Salomão havia experimentado o que aquele segundo templo experimentaria. Lá na frente, o templo seria invadido pela presença da glória do Messias. Era aquele templo. E como é que Zacarias faz para confortar e para consolar o povo e para motivar o povo à construção, aquela segunda chance que eles estavam tendo, aquele recomeço que eles estavam tendo? Ele usa uma palavra que eu vou ler para você agora. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, em nome de Jesus. O livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor que percorrem a terra de um canto para outro. Primeira coisa, quem despreza o dia das coisas pequenas? Zacarias começa com essa pergunta. Essa expressão de Zacarias, ele está olhando para o povo e ele está fazendo essa pergunta: por que é que vocês estão desprezando esse momento de simplicidade? Por que é que vocês só se lembram do tempo de fartura, de muita grana? Por que é que vocês estão desprezando essa oportunidade que Deus está dando? Vocês foram tirados do cativeiro. Vocês foram libertos de Babilônia. Vocês têm uma missão. Por que é que vocês estão desprezando as coisas pequenas? E nós temos o defeito, nós temos a péssima mania de, a exemplo do povo de Israel nesta passagem, a gente também, a maioria de nós, tem momentos na vida que a gente despreza as coisas pequenas. Tem momentos que a gente despreza a simplicidade dos relacionamentos, das pessoas. A gente despreza também. Porque eu e você somos muitas vezes levados por aparência. Nós somos levados pela melhor marca, o melhor shopping, o melhor carro, a melhor casa. São as coisas que colocaram no nosso DNA para que a gente buscasse socialmente. E Zacarias está olhando para aquela gente falando: por que é que vocês estão desprezando o dia das coisas pequenas? Quando ele diz isso, significa que para todos nós existe dia de coisas pequenas.
Para todos nós vão existir fases de muita simplicidade. E não se esqueça, simplicidade não é falta de profundidade de significado. A gente confunde, a gente despreza um valor antigo que a Bíblia comunica em todas as suas páginas: a simplicidade. Por que é que você está desprezando? A palavra desprezo. Quem aqui na vida, na família, na roda de amigos, na faculdade, lá na pizzaria, na sua igreja, no seu bairro, quem já sofreu desprezo, sabe que dor é essa. Desprezar significa desconsiderar, desrespeitar. O desprezo é uma repulsa, é um nojo que você tem por uma pessoa e não quer nem se aproximar dela. Isso é desprezo. E o desprezo não precisa de palavras. Você não precisa olhar para uma pessoa e falar assim: eu desprezo você. Aliás, quem despreza não fala. O desprezo é com olhar, o desprezo é com gesto, o desprezo é numa virada de rosto que você não quer nem passar perto. Isso é desprezo. E é a palavra que o profeta usa. Por que é que vocês estão desprezando o dia das coisas pequenas? E aí eu pensei numa história que explica de forma muito nítida o que o desprezo pode fazer com uma vida. E a história também mostra como é que a gente consegue resistir ao desprezo. 1 Samuel 16, versículo 11. Samuel está na casa de Jessé. Samuel, ele foi mandado ali por Deus. Deus falou para Samuel: você vai lá na casa de Jessé, que ali tem o futuro rei de Israel, e você vai ungir esse cara. Só que Samuel não contava que Jessé tinha tantos filhos. A ordem estava fácil. Pô, eu vou na casa do cara e vou ungir um filho dele. Só que ele chega lá, tem muito filho. E quando ele chega lá, o primeiro que aparece é Eliabe, o primogênito, o mais velho, fortão, guerreiro, alto. E aí Samuel precipitadamente fala: esse é o rei. E Deus fala: não, opa, mais devagar, calma, não é. E Deus não está condenando, nem reprovando, nem desprezando Eliabe. É porque não era ele. E a resposta de Deus é: ô Samuel, você olha a aparência. Todo homem olha a aparência. Todo homem só valoriza a aparência. Mas eu sou Deus. Eu olho o coração. Então, nesse momento, quando chega no versículo 11 de 1 Samuel 16, passaram 7 filhos. E Deus falando na orelha de Samuel: não é esse, não é esse, não é esse. Samuel falou assim: meu Deus, eu vou passar esse mico aqui. Porque imagina, Deus mandou eu vir e não é nenhum dos filhos. Será que Deus falou mesmo? Será que foi Deus? E aí Samuel, indignado, vira para Jessé e fala assim: você só tem esses filhos? Não está faltando nenhum. Aí o Jessé fala: tem um. Ele está no curral. Ele está apacentando ovelhas. E aí Samuel fala: ó, é o seguinte, não vai ter sacrifício aqui, não vai ter churrasco, não vai ter picanha, não vai ter nada enquanto esse menino não chegar aqui na sua casa. E aí Samuel ficou tranquilo, porque ele falou: não, tem que ser esse cara. Presta atenção. Davi, nesse momento, ele foi desprezado pelo pai. Quem aqui já foi desprezado pelo pai, sabe que dor é essa? Se o teu pai um dia te desprezou, não porque não te amasse, mas porque ele é humano, porque ele é pecador, porque a gente erra. Eu posso ter tido ações, atitudes, palavras de desprezo com a Mariana e com o Mateus. E eu não tenho dúvida do meu amor para com eles, mas eu sou falho.
Mas eu sei que eles se machucaram se isso aconteceu. Espero em nome de Jesus que não tenha acontecido. Mas se aconteceu, filhos, já vão perdoando. Amém? Então, nesse momento, o Davi foi desprezado pelo próprio pai, que nem lembrou. Teve que o Samuel perguntar. O Samuel teve que deduzir. Caramba, 7 filhos, e não é, tem que ter mais um, não é possível. E tinha. Aí você vai para o capítulo 17, você vira uma página, você chega no 17. E aí a gente chega no versículo 28. E aí tem outra pergunta no versículo 28 de 1 Samuel 17. E a pergunta é assim: por que você desceu até aqui? Sabe quem está fazendo essa pergunta? É Eliabe. É o irmão mais velho. Davi, ele estava lá na casa de Jessé, cuidando de ovelhas. E aí Jessé chama o menino, o caçula, e fala assim: filho, os teus irmãos estão na batalha, estão na guerra. Eu preparei aqui umas tapaué. Eu preparei aqui uma comida, um bolinho. Leva para eles. Sabe o que Davi era naquele dia? O entregador de marmita. Ele era o iFood. O cara já tinha sido ungido para ser rei. Mas ali ele era o entregador de marmita. Não despreze a simplicidade na tua vida, porque você não sabe o que Deus vai fazer com você. E aí Davi vai. Davi, ele vai e ele chega no campo de batalha. Quando ele chega lá, ele entrega, ele leva presentes para o guarda deixar ele entrar, que Jessé mandou. E ele chega até os irmãos dele e ele vê o que está acontecendo na batalha. E aí Eliabe, o primeiro que Samuel achou que seria o rei. Eu imagino, sabe, por alguns segundos, Eliabe foi o rei. Por alguns segundos, quando Samuel falou assim, é esse, eu acho que Eliabe falou, caramba, eu vou ser o rei. Sou eu, cara. Quem aqui assistiu, ouviu os gols de São Paulo e Lanús? Levanta a mão. Viu? Quem viu a vibração do Diniz, o técnico do São Paulo, quando estava 45 minutos e saiu 4-2, ele correndo pelo campo. Agora é nós. Quem viu? Levanta a mão. Cara, era Eliabe. Era Eliabe. Não, agora eu estou na final. Agora eu fui classificado. Deu 2 minutos. São Paulo tomou um gol. Ficou fora. Aconteceu isso com Eliabe. Eliabe já estava com a coroa, cara. Até que Deus falou, vai para o fim da fila, pega a senha, não é você. Entendeu? Então Eliabe, quando vê o caçula, e aí o caçula está levando marmita, e Eliabe sabe, Eliabe estava lá dentro da casa. Eliabe, ele tinha todo mundo ali, ele viu a cena, ele viu o sacerdote, o profeta Samuel, derramar óleo na cabeça de Davi, ungindo ele para ser o rei de Israel. E aí Eliabe, muito irado, diz o texto. Ele está muito irado com a presença de Davi ali no campo de batalha. Ele olha para Davi e fala, por que é que você desceu aqui? E ainda ele faz questão de dar uma desprezada em Davi, quando ele fala assim, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? O seu serviço é ficar no curral cuidando de ovelha. O que você está fazendo aqui? Pode ler o texto. É desse jeito. Então presta atenção na história de Davi. Ele foi desprezado pelo pai, agora ele está sendo desprezado pelo irmão. Aí você caminha no capítulo 17, chega no versículo 42. No versículo 42 diz que Golias, na minha tradução, diz que Golias desdenhou de Davi, mas a maioria das traduções diz que Golias desprezou Davi. Então Davi, ele foi desprezado pelo pai, ele foi desprezado pelo irmão, e agora ele é desprezado pelo seu inimigo.
Então o rei Davi, ele está sentindo na pele, antes da coroa, antes de ser rei, o que é ser desprezado pela sociedade e pelo mundo. Você pensou que você estava sozinho? Bem-vindo ao clube. Todos nós sofremos desprezo. Aí você chega no versículo 43. No versículo 43, o texto diz assim: o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Portanto, ele vem sendo desprezado, e agora o inimigo dele, Golias, invoca, ele planeja a morte de Davi. No versículo 44, ele vai olhar para Davi e vai falar assim: eu entregarei a sua carne para ser comida pelas aves do céu. O cara está sendo desprezado, desprezado, desprezado. A morte dele está sendo planejada, está sendo desejada e está sendo arquitetada. Agora deixa eu te dizer, Davi ele era pequenininho, ele era ruivo. A Bíblia diz que ele era de gentil aspecto. Davi, ele vai, apesar da sua pequenez, ele entra naquele campo de batalha, porque ele não desprezou 5 pedrinhas pequenas. Ele não desprezou a sua capacidade. Ele não desprezou a mínima possibilidade que ele tinha. Ele não se assustou com a simplicidade dele como guerreiro frente ao poderoso Golias. E porque ele não desprezou, é que ele pôde chegar no versículo 45 e dizer na cara de Golias: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi ensina para mim e para você que a simplicidade que muitas vezes cerca a nossa vida, ela não precisa controlar e administrar a nossa vida. Porque quem controla e administra a simplicidade da minha vida é o Senhor dos Exércitos. Nós estamos na mão dele, nas mãos dele. Portanto, a primeira parte desse versículo fala: não despreze a simplicidade. A segunda parte: pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor, que percorrem a terra de um canto para o outro. Olha só, a segunda parte vai dizer o seguinte: se a primeira falou, não despreze a simplicidade, a segunda parte desse versículo está dizendo, não duvide da simplicidade. Não duvide. Eu acho tremendo essa expressão, pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel era o governador. E aí, olha o que o texto está falando. Primeiro, não despreza as pequenas coisas. Aí a visão que aquele povo tem é o governador segurando um prumo. É simples demais. O prumo é um objeto de construção. Eles tinham que reconstruir o templo. E eles ficam felizes e eles vão se alegrar por ver a imagem do governador. O que isso significa? Que o líder de todo aquele projeto, o cara que tinha que liderar, ele estava colocando a mão na massa, ele estava junto. Prumo, com certeza, aqueles judeus, os caras queriam trabalhar, eles já tinham visto, enxergado, já tinham pego nas mãos, muitas vezes, muitos prumos, mas naquele momento era significante, era diferente. Aí, eu me lembro, quando eu estive em Cuiabá, num retiro de jovens da RUMAP, daquela região, fomos eu e a Mariana, minha filha, e nós passamos alguns dias lá com aqueles jovens. Nós tínhamos ali, pelo menos, 500 jovens numa chácara. Era muito jovem, muito jovem. E eu me lembro
aqui na IAP do Parque, com rápidas palavras, eu contei esse testemunho. Eu preguei algumas vezes lá, no sábado à noite, foi a última vez que eu preguei. Entre reconciliação e conversão foram 70 almas. Aí, mas teve uma coisa mais impressionante. Quando terminou esse momento, aí estava tendo louvor pela banda e tal, o pessoal emocionado, se abraçando. Teve um garoto altão, cabeludão, dos seus 14 anos de idade. Esse menino, muito crente, esse menino, no sábado de manhã, ele chegou para mim e falou assim: pastor, compra isso aqui para ajudar a gente. O que era isso aqui? Sabe essas capas protetoras de capa de lição bíblica? Que tem gente que tem essas capas? Era isso. Aí eu virei para ele e falei: compro. Só que posso pegar com você à noite? Meu dinheiro está no quarto. Tal. Ele falou: sem problema, pastor. Aí no sábado à noite, terminou tudo isso, eu estou lá no meu canto, esse menino cruza lá, os 500 jovens vêm, e eu vi que ele estava me filmando. Você sabe quando a pessoa está olhando para você. E ele veio, aí me abraçou. Aí ele me abraçou, ele falou: pastor, e ele chorava muito. Ele falou: pastor, eu quero dar um presente para o senhor. Eu falei: tá. Aí ele virou e falou assim: mas o senhor tem que aceitar. O senhor não pode negar. E o senhor não vai pagar. E o senhor não vai comprar. Eu falei: tá, o que é? É a capa. Ele me deu aquela capa. Cara, eu acho que eu nunca compraria uma capa para proteger capa de lição bíblica. Mas ali eu me emocionei, porque naquele momento aquela capa tinha outro significado. Aquele menino me abraçava de um jeito e ele falou: pastor Ed, o senhor não tem noção. A pregação que o senhor deu agora, o impacto que ela fez na minha vida, como ela mudou a minha vida. Pastor, a minha sede por Bíblia, por palavra, a partir desse momento mudou. Pastor, eu tinha que fazer alguma coisa, eu quero que o senhor leve um pedaço de mim para Campinas. E aí ele me deu, eu peguei aquele negócio e olhava para aquela capa, e eu chorava feito um bebê. E quando eu leio esse texto, que eles se alegraram, porque eles viram Zorobabel com um prumo na mão. Um prumo, cara. Agora, por que é? Se lá em Cuiabá tinha a unção poderosa do Espírito Santo entre nós, dá uma olhada como é que o texto termina aqui. Olha o que o texto está dizendo para mim e para você. Eles se alegrarão, porque eles verão o prumo na mão de Zorobabel, com aqueles 7. Se o versículo terminasse aqui com aqueles 7 pontos, eu ia falar: caramba, quem são aqueles 7? Mas o legal e o que facilita a nossa vida é quando o próprio texto já dá a explicação. Na sequência do ponto e vírgula, tem aí na sua Bíblia, tem aqui na minha. Quem são aqueles 7? Eles são os olhos do Senhor, que percorrem a terra de um canto ao outro. Amém? Olha o que Zacarias está dizendo para o povo. Ele está repetindo o que está escrito em Salmo 33:13. Os olhos do Senhor passeiam pela terra e estão vendo todos os filhos dos homens. Eu gosto da expressão estão vendo. Não é que os olhos do Senhor viram, vão ver ou dão uma olhadinha de vez em quando. O estão vendo está no contínuo. Significa que todo o tempo, a cada segundo, em qualquer buraco do planeta, Deus não perde de vista os seus filhos. Eu posso perder de vista os meus netos e os meus filhos quando eram pequenininhos, em supermercado, em shopping, isso, aquilo. Quem aqui já perdeu o filho em algum lugar? Levanta a mão. Gente, a igreja aqui, todo mundo. A gente perde. Eu já perdi. Mas eu só não perdi, e eles estão aqui comigo, porque os olhos do Senhor não perdem. Tem alegria, tem unção. No início desse culto, o diretor do culto, o diácono Fábio, leu parte do Salmo 137, e ele terminou no versículo 4, como nós cantaremos canções em terra estranha, porque eles eram escravos em Babilônia. Aquele salmo fala do momento que eles eram escravos em Babilônia, mas agora eles estão na terra deles, num momento de simplicidade.
Cara, nós também nos alegraremos, nós também estaremos um dia no céu cantando um novo cântico, o cântico do Cordeiro. Mas como é que começou a história da música na nossa vida? Começa com simplicidade. Fui eu que pedi para a moçada cantar louvores antigos hoje aqui no culto. Se você está acompanhando, você deve ter notado. Fui eu que pedi para eles, eu falei, canta uns louvores antigos. E foi muito engraçado. Sábado passado o Christian falou assim, pastor, o que é antigo para você? Porque provavelmente os antigos seus eu não conheço. Eu virei para o Christian e falei, sossega, relaxa, descansa. Canta o que for antigo para você, não precisa nem me falar quais são. Porque pelo tempo teu que você tem de igreja, você tem louvores que são antigos para a gente. Os meus é da época de Paulo. Não vai dar. Um teclado, violão, bateria, tinha mais instrumento? Violão, teclado, bateria. Algumas vozes. Isso é muito simples. Nós não temos na IAP do Parque uma orquestra. Nós não temos na IAP do Parque anjos cantando Hosana nas alturas. Mas nós sabemos que nós vamos cantar o cântico do Cordeiro, cara. Nós sabemos que na nossa simplicidade nós chegaremos lá. Porque a simplicidade do Evangelho não pode faltar na minha vida, na minha igreja, na minha casa e na sua também. Não pode faltar. Então Zacarias olha e fala isso. É um valor antigo. O valor antigo da simplicidade que essa sociedade pós-moderna, essa sociedade que só pensa e valoriza coisas e usa pessoas, ela destrói. E aí coloca alvos, metas e sonhos nos corações dessa geração inalcançáveis, inatingíveis. Mas dá para ser feliz com o simples. Dá para viver na simplicidade. Dá para realizar grandes sonhos com simplicidade. Aqui, com as palavras de Zacarias, o povo estava voltando de Babilônia. O povo estava numa tarefa de reconstrução. O povo estava tendo uma segunda chance, uma nova chance. E naquele ambiente de simplicidade, Deus usou um homem para poder ministrar ao povo com palavras poderosas. Essa semana eu e o meu filho, na quinta-feira, anteontem, nós tivemos uma experiência de segunda chance, de recomeço, de simplicidade. Essa igreja, juntamente com você que nos acompanha, e com mais milhares de pessoas pelo Brasil e pelo exterior, essa igreja ficou 99 dias orando pela Cris. E essa semana a gente foi visitar ela. A família esperava esse momento. O Newton e a Cris nos receberam na casa deles. A gente fez um vídeo para que você ouça eles falando. Esse vídeo a moçada vai colocar agora. Na sequência, eu concluo a reflexão. Graça e paz, pessoal da IAP do Parque e todos os amigos que acompanham a gente. Eu tenho o prazer de estar aqui na casa do Newton e da Cris, esse casal aqui, que você, na sua casa, no seu país, na sua cidade, você orou por eles durante 99 dias. Foi o tempo que a Cris ficou dentro de um hospital, UTI, quarto, numa maratona, numa luta pela vida e pela saúde. Foi gostoso ficar lá? Não. Não, né, Cris? Não. Você entrou, no início era uma gripe. Isso. Você achava que era uma Eu gripe. achava que era uma gripe. Chegou lá, fez os exames, Covid. Palavras do Newton e da família, esse tempo todo a Cris estava sedada, portanto ela não sofreu esse tempo de espera. Quem mais sofreu fomos nós, a família. Newton, fala um pouco aqui com o pessoal, como é que foi para você suportar esses 99 dias,
na expectativa de acontecer o melhor ou não, né? Porque a fé da gente é testada, né? Como é que foi isso, Newton? Edmilson, não foi fácil. Não foi fácil porque, assim, você fica totalmente sem chão, né? Não tem contato, o único contato são os médicos Mas graças a Deus os médicos foram maravilhosos. Acabamos fazendo amizade com médicos, com enfermeiros. Prometi que eu vou fazer churrasco para todos eles, vai ter que ficar mais ou menos um ano. Opa, peraí, essa parte do churrasco nos interessa. A gente está incluído. Já vamos gravar esse negócio. Desculpa, mas continua. E assim, é muito angustiante. Só se apegando com Deus mesmo para poder aguentar, Sim, né? sim. Você fica sem saber o que fazer exatamente, né? Sem nenhuma certeza. Sem nenhuma certeza. Então, ao mesmo tempo, o que a gente constatou é que essa doença é o seguinte: o paciente ele está bem, de repente ele fica totalmente mal. Então, foram dias assim de extrema alegria e extrema tristeza, preocupação. Então, muitos amigos, parentes, todo mundo, né, mandando mensagem, falando: olha, nós estamos orando por vocês, pela Cris, e vai dar tudo certo. O pessoal mandando louvor, teve vários louvores que eu mostrei para a Cris, né? Legal. Esse eu não te contei, vou contar agora. Tem um louvor que fala assim: olha eu aqui, né? O inimigo até pensou que eu tinha desistido, mas para vergonha dele, olha eu aqui. Glória a Deus. E eu falei para ela, esse louvor, antes dela vir, eu já selecionava esse e falei assim: esse é o da Cris. Né? Glória a Deus. E graças a Deus, Edmilson, nós estamos aqui, ela veio, está firme, forte. Amém. Né? Foi uma aprovação tremenda. Ainda estamos em recuperação, né? Mas eu na agradeço certeza. agradeço muito a minha segunda chance. E a todo mundo que está torcendo por mim. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, de volta. Estou Amém. muito feliz. A Cris, ela insiste muito nessa expressão. É a minha segunda chance. Eu diria que uma segunda chance, Cris, pelos 99 dias, pelo testemunho de ressuscitar, não é? Sim. De um momento de crise na saúde que você enfrentou, seria como começar de novo, Começar não é? de novo. Começar de Exato. novo. E eu acho que começar de novo, nessa altura da vida, com É. tudo que você já viveu, eu acho que a gente dá mais valor para as coisas essenciais, não Os é? detalhes da vida, né? O material A gente já não tem tanta importância, não é? Não. É ou não é? Sim. E só quem passou por esse vale de sombra de morte é que sabe. Deus abençoe vocês, viu? Para a gente da IAP do Parque, para todo mundo, foi um desafio de fé e foi um prazer orar por vocês. Saibam que vocês sempre vão ter um lugarzinho no coração da gente. Ela não gosta muito de falar, né? Eu gosto um pouquinho só. Então, eu me comprometi de falar por ela. A vontade da Cris, desde quando ela saiu do hospital, é testemunhar para servir de exemplo. E a gente ouve falar muito dos infectados e dos mortos, né? E muito pouco de quem voltou dessa luta, né? Então, desde o início, desde quando ela saiu do hospital, ela falou assim: eu quero mostrar para todo mundo que existe esperança. A Cris é um milagre vivo. A gente só tem a louvar e agradecer a Deus por ter ouvido as orações da família, as orações das pessoas próximas que amam essa casa, essa família, e a oração de cada um de nós. Deus continua sendo Deus, Deus é grande, Deus é bom, Deus é amor. E o amor dele invadiu essa casa. Invadiu o coração da Cris, o coração do Newton. E Deus sabe como é que vai ser essa segunda chance e esse novo começo. Que seja um tempo de bênção e de paz no lar de vocês. Amém? Amém, Deus. Amém, muito obrigado. Valeu, moçada. Paz. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida da Cris, do Newton. Um abração para vocês, viu? E obrigado pelo carinho com a gente, de ter recebido a gente aí na vossa casa. Zacarias. O nome Zacarias significa Deus lembra. Zacarias significa Deus lembra.
onde estava José antes de se tornar o segundo homem em poder no Egito? Ele estava dentro de uma prisão. Ele estava na humildade, na humilhação, na simplicidade de uma prisão. Mas Deus se lembrou dele. Onde estava Davi antes de ser rei? Num curral. Onde estava Raabe antes de ajudar os homens de Deus e passar a fazer parte da genealogia de Jesus? Ela estava numa zona de prostituição. O evangelho começa na igreja primitiva e milhares de pessoas se convertem pela pregação, sabe de quem? De um bando de pescadores e de um fabricante de tenda. Deus lembra. Deus não se esquece, cara. Deus, ele olha pela sua simplicidade, pela minha simplicidade. Deus olha pelas simplicidades que envolvem a nossa vida e Ele valoriza as nossas simplicidades. Não deixe que a simplicidade que te cerca hoje te intimide, te envergonhe, te desencoraje. Não permita que isso aconteça, porque Deus lembra. Você não é esquecido por Deus. Ele cuida da sua história, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, a gente vai louvar juntamente com o grupo agora.